sinto tão privilegiada de ter uma manhã como essa. Esse movimento, né, em favor uma das outras, ter esse lugar de fala, esse lugar para ser ouvida, né? Esse lugar para a gente juntas orarmos e aprendermos da palavra de Deus. Hoje a gente vai ter duas mulheres lindíssimas compartilhando conosco a palavra. E essas duas meninas mais lindas no louvor. Ô, gente, eu não sei se vocês ficam assim, mas eu fico num orgulho. Ai, meu Deus. Eu fico assim, apaixonada pela palavra de Deus, porque Deus prometeu isso para Juliana, prometeu para a gente como mães, e é sobre isso que a gente vai falar, do mistério e da alegria da maternidade, né? E para aquelas que creem, vão ver, olha isso. Para aquelas que creem que o seu ventre e sua vida trará à existência a vontade de Deus, né, nessa terra. Então, eu queria começar esse tempo aqui fazendo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Na verdade, o dorso de toda oração nossa tem que passar por esse Espírito e por essas palavras que Jesus nos ensinou. Se a gente tem isso bem firme dentro da nossa espiritualidade, vou esperar a última sentar, que agora a gente não vai comer mais, até terminar por aqui, só quem chegar. É muito importante a gente ter as nossas disciplinas espirituais sendo desenvolvidas dia após dia. E elas têm que passar por essa oração do Pai Nosso. E eu queria te convidar a você fazer essa oração, talvez de uma forma que você nunca tenha feito. Meditando em cada expressão. Pai Nosso. O Pai é nosso, não é meu só. De repente, hoje você vai orar pedindo para que o Senhor te conceda a oportunidade de perdoar alguém que o pai dele também é o seu. O Pai é nosso, não é só seu, nem só meu. Pai nosso que estás nos céus. Eu gosto muito. Aliás, ontem à noite eu fui dormir e eu gosto muito de ajoelhar antes de dormir. É o único horário que eu faço questão de orar ajoelhada. E eu orei para a Ana, inclusive, que está aqui com a gente hoje. Bem-vinda, Ana, nós te amamos. Pedindo para o Senhor dar uma noite de sono para nós. E hoje falei, Ana, eu orei por você. Você dormiu a noite inteira? Ela falou, dormi a noite inteira. Eu falei, minha oração sempre é atendida. As nossas orações sempre são atendidas. Pai nosso que estás nos céus. Aí eu lembro que o meu Deus está no céu, de onde nós viemos e para onde todas nós vamos retornar. Você não veio da terra, você veio do céu. E você vai voltar. E lá tem uma casa, tem rua de ouro, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais divisão de mente, nós vamos ter um só falar, um só sentir, um só pensar. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente deve exercitar aqui essas coisas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Como é que você vai ganhar consciência e entendimento disso? Santificado seja o vosso nome. Jesus já é santo, nosso Pai é santo, Ele não pecou nunca. Em nós, a oração sempre primeira é a nosso favor. Que eu santifique o Senhor na minha vida. Que eu seja santa como o Senhor é. Então nós já falamos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome na nossa vida. E qual que é a próxima frase? Tudo que você fizer na vida tem que passar nessas frases, tá, gente? Você vai comprar uma casa, você tem que passar nessas frases. Você vai educar seus filhos, você tem que passar nessas frases. Senão você não vai dar conta. Pai nosso. Para aí. Quanto tempo você gasta para trazer à existência o reino que já está pronto para cá? Certamente, hoje a gente vai ouvir de duas moças lindas, tão jovens mães, todo o esforço que elas fazem para materializar o reino de Deus na vida dos filhos dela. Porque Deus vai contar com você, com seu marido, e não há mais ninguém.
Vamos repetir então todas as? Pai, nós estamos orando, hein, gente? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Para aí. Você tem obedecido qual vontade? Dele ou da sua carne? Se for da sua carne, seus dias estão contados. Mas se você sofre, porque, irmãs, eu falei isso para alguém aqui, a vida é dura, é trabalhoso viver. Você tem o trabalho para ser feliz e tem o trabalho para ser infeliz. Você tem que escolher. Porque trabalho tudo vai te dar, para ser infeliz e para ser feliz. Qual é a escolha que você tem feito de vida? Para de pensar no trabalho, para de pensar nas dificuldades, porque você vai ter para ser feliz ou ser infeliz. Eu fiz uma escolha há 42 anos atrás. Eu quero morrer de trabalhar. Eu quero lutar contra a minha carne, para que a vontade do nosso Deus seja feita na minha vida. Sendo feita na minha vida, os meus filhos vão ver, meu marido vai ver, meus pais vão ver, meus parentes vão ver, e eles foram vendo, e todos eles estão no Senhor. E eu sou cheia de defeitos ainda, porque eu trabalho para que a vontade do Senhor seja feita na terra como ela é feita no céu. Sabe esse encontro aqui? Vocês não têm ideia da resistência que a gente recebe, a equipe de organização. Nossa, vocês gostam mais de trabalhar, nossa, para isso aqui acontecer. Mas a gente faz um empenho porque a gente acredita que a mesa é um lugar onde Deus gosta de falar. A mesa é um lugar onde eu posso servir você. A mesa é um lugar onde você pode retornar para mim. Seja feita na terra a vontade de Deus como ela é feita no céu. O pão nosso de toda a vida me dai hoje. É assim que a gente ora? Não. O pão é nosso de cada dia. Você já é uma mulher que contabiliza só o seu dia, ou você é uma mulher que tem tanta ansiedade que você não consegue nem perceber o seu dia? A maturidade espiritual nos dá essa oportunidade de realmente a gente orar, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia. E eu quero te dar o meu testemunho. Quando a gente aprende a orar e viver assim, é tão bom. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então vamos orar até aqui agora? Pai nosso. Fala isso para sua alma e para sua carne, de verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai quem? Primeiro, o que Jesus me ensinou e te ensinou? Antes de você levantar a lista de quem te deve, tenha consciência do que você deve para o outro e o que você deve para ele. Talvez você não vai ter tempo nem para pensar no outro. Irmãs, eu quero dar o meu testemunho. Assim que eu converti, os 3, 4 primeiros anos, a minha lista de dívida era tão grande que eu falava assim, Deus, eu não vou dar conta. E ele foi falando para mim, e é verdade, você não vai dar, por isso que eu te perdoei antes. Então, para cada arrependimento seu, você pode ter certeza, Landa, que você já foi perdoado. Sabe o que eu aprendi? Que quando Jesus fala assim, perdoa as minhas dívidas, ele está me ensinando o seguinte, tenha consciência das suas fraquezas. Porque talvez você vai ter mais paciência com a fraqueza dos outros. E vai compreender que quando você está de pé e o outro está caído, o privilégio é seu e não de quem caiu. Então é muito mais fácil você dar a mão para quem está caído quando você tem condição e consciência de que você cai. E você tem misericórdia, longanimidade, quando você olha para alguém que está caído. Porque você fala assim, podia ser eu. Podia ser eu. Mas eu estou de pé. Louvado seja Deus, você está de pé, Ana. Fala para sua colega e a gente vai louvar o Senhor agora com essa palavra. Eu quero conhecer mais de Jesus. Bom dia, linda. Bem-vinda.
Nós vamos ser ministrados nesse louvor, mas fala para sua colega de mesa aí. Fala, você tem o privilégio, nessa manhã, de reconhecer mais Jesus ainda, amém? Fala olhando nos olhos, fala olhando nos olhos, fala, oi, é mais uma manhã, Bia. Oh, Deus maravilhoso. Bora, Laurinha. Meu orgulho me tirou do jardim. Projeta pra nós. Tua humildade, Daniel, por favor. colocou o jardim em mim. E se eu perdesse tudo que tenho, o amor eu falaria. Ei! Passa aí, Daniel, pra nós. O amor não se compra. Não se compra. Se merece. Deu pra mim. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Repete, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Jesus, o meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares, o meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares, o meu orgulho do jardim. A humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares, e o meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares, Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, e o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém? Maravilhoso, né? Meninas, bom demais a gente estar aqui. Quero agradecer a presença de cada uma. E quero aproveitar e fazer um convite. Quem achou tudo lindo aqui? Não tá tudo lindo? Tá delicioso? Então tudo isso aí a gente contou com a colaboração de muita gente. Eu quero convidar você para participar dessa responsabilidade. Vai transmitir. Eu vou mandar no grupo, nos grupos. Eu já mandei para as meninas o link, mas eu ponho nos grupos para poder participar. E na próxima vez, você gostou, traz a próxima vez alguém também para estar aqui conosco. É importante a gente compreender, no nosso grupo, na nossa comunidade de fé, nós temos vários grupos de mulheres, né? Nós temos vários tipos de estudos. Nós temos as meninas que fizeram um grupo maravilhoso esses dias aqui na igreja. Mas o Entre Amigas é essa reunião onde nós todas vamos poder estar juntas. Então é um lugar onde a gente vai reunir, e é onde o ano que vem nós estamos pensando assim, cada reunião, um desses grupos vai ficar responsável pelo Entre Amigas. Porque esse é o espírito. O Entre Amigas é o lugar onde todas as mulheres da comunidade aqui da Sal da Terra do Alfamol vão poder estar juntas para falar sempre de temas relevantes às mulheres. Amém? Então fica aí o nosso QR Code. Você é a nossa convidada a participar dessa responsabilidade da gente continuar fazendo Entre Amigas essa coisa tão maravilhosa que é hoje. Ok? Muito obrigada. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você.
A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba ao meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Sérgio de Rubens. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite, se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é sua veste.
Conhece se o seu marido aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da benevolência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na de bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Que responsa, hein? Quem aqui é essa mulher? Oh, aleluia! E para falar sobre isso, quem aqui é tudo isso? Quem aqui é tudo isso? Pela fé. Mas quem pode ser tudo isso? Amém? Meninos, com muita alegria, eu vou chamar aqui duas queridas. Nós estávamos conversando para ver quem daria a palavra esse mês. E aí a gente, vamos falar sobre o quê? E conversamos lá. E aí pensamos assim, vamos falar sobre trabalho. Não falamos sobre trabalho esse ano, né? Então aí a gente orou, pensou. Tá bom. E aí, vou enquadrar. E aí a gente foi e perguntou para as mais velhas, as mais novas. A Camila e a Paula. E aí eu fiz o convite, elas muito graciosamente atenderam. Então quero convidá-las para estar aqui. Eu conheço essas duas desde antes delas se casarem. Então, assim, tem sido uma alegria ver a esposa que elas se tornaram, as mães que elas se tornaram, né? Essas mulheres inspiradoras. E para nós, assim, é uma alegria a gente estar aqui podendo hoje aprender com elas, né? É tão boa essa troca. No mês passado, a gente estava aqui com a Paulinha, com a Silvinha, que são mulheres que têm uma caminhada de muito tempo. E agora nós estamos aqui com mulheres com caminhadas mais curtas, mas nem por isso menos gloriosas, menos inspiradoras. Então, vocês são, assim, uma bênção, que Deus use vocês poderosamente, viu? Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Aí, preciso apresentar, gente? Quem é a Camila? Quem é a Paula? Vocês se apresentam? Então, vocês fiquem à vontade. Tudo combinado aqui já. Gente, bom dia. Antes de mais nada, eu queria realmente agradecer. Além de uma responsabilidade muito grande, né, falar desses 3 assuntos, um privilégio também. Eu estava aqui, até me emocionei, porque dia 11/12/13, eu me batizei na casa da Ju, pensar 11 anos atrás, vocês imaginem só a idade que a Laura tinha e ver ela aqui hoje louvando. Então, assim, é realmente muito maravilhoso. E mulheres como você, Ju, mães como você, realmente nos inspiram. E eu vejo, hoje eu tenho filhos pequenos, você imagina como deve ser maravilhoso ver uma filha aqui. Então, eu falo que é isso que nos inspira, né? Como a Maísa falou, nossa caminhada é mais curta, mas todas nós temos nossos desafios. E hoje a gente está aqui não para ensinar uma receita de bolo ou para falar para vocês que é mais fácil se vocês fizerem isso ou aquilo. A Maísa até levantou. Quem é tudo isso? Ninguém está aqui para falar que a gente tem que ser tudo isso, mas nós duas estamos aqui para falar que a gente pode ser alguma coisa ou outra, né? E a somatória dessas virtudes nos fazem mulheres mais maduras, esposas melhores, mães mais pacientes, pessoas mais bondosas, amigas que compartilham mais, e é disso que a gente quer falar com vocês. Vai ser um bate-papo, tudo muito informal. A gente orou muito, né, para estar aqui. A gente até teve um final de semana muito maravilhoso em família, que foi realmente um presente. E eu queria só fazer um pedido para todas vocês. Eu vejo que nós, mulheres, em especial, quando a gente assume tantos papéis, a gente tende a se colocar muito como vítima, né, da situação, porque é tanta coisa, o fardo é muito pesado, e mãe, e trabalho, e cuido de casa, e N coisas que a gente se propõe a fazer. Então, hoje, o meu convite, antes da nossa fala, é que a gente saia desse papel de vítima, porque Deus nos abençoou e a maior riqueza é a gente poder multiplicar e compartilhar isso umas com as outras. Então, hoje a gente está aqui porque a gente quer abençoar, né, a vida de muitas mulheres. Então, a gente vê tudo isso como, lógico, um desafio, mas um privilégio também muito grande. Amém.
Meninas, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui. Me pegou de surpresa, mas eu fiquei muito feliz, né, por ter sido escolhida para isso. E mais feliz ainda de poder compartilhar junto com a Paula, que eu quero dizer publicamente que a Paula me inspira muito. Ela é uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Eu já fico emocionada. Aí eu falei, não, eu ia ficar com receio, mas como a Paula vai estar do meu lado, eu vou topar. Brincadeira, gente, eu ia topar de qualquer jeito, mas com a Paula do meu lado fica mais fácil. Realmente é uma pessoa que me inspira mesmo. Você sabe, né, que a gente ama a família de vocês, então é um privilégio estar aqui do seu lado, porque não é uma coisa que eu vou ouvir e imaginar, né, que seja, é uma coisa que eu realmente testemunho no meu dia a dia e eu sei, assim, dos desafios, né, do que ela tem superado. Isso é muito maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho do nosso contexto, né, porque cada uma aqui tem uma história, e aí às vezes vocês vão se identificar mais com a Paula, mais comigo. Mas é isso que Deus faz, né? Deus, ele ama a diversidade, então cada uma tem um contexto de vida. Eu tenho 34 anos, eu sou casada com o Diogo há 5 ou 6 anos. E nós temos 2 filhas, a Zara, que tem 3 anos e 4 meses, e a Zoé, que tem 4 meses. Eu sou médica, dermatologista, e hoje eu moro em Goiânia porque eu casei com um goiano, né? Então eu não moro não moro perto da minha mãe, eu moro longe da minha mãe e da minha família. Então eu não tenho esse apoio assim de ligar, mãe, vem cá. Estou precisando fazer isso hoje à noite, né? Então por isso eu tenho que me organizar. E até conversando com a Paula essa semana, a gente falou um pouco sobre organização, né, Paula? Nós duas temos essa... Eu acho que é uma virtude ser organizada, posso falar isso, né? Nós somos organizadas e eu acho que tem que ser, né? A gente até brincou assim, nossa, parece que depois que nós nos tornamos mães, a gente tem a necessidade de ser organizada, porque isso facilita muito os processos, né? E não tem como ser diferente. Então, hoje eu trabalho a maior parte do meu dia à tarde e no sábado pela manhã. Então, eu preciso de uma ajuda no sábado. Antes, quando tinha só a Zara, o Diogo, ele assumia ali a Zara e tudo mais, mas agora são idades muito diferentes, né? Eu falei, não, você não vai ficar com as duas. Eu dou conta. Falei, eu sei que você dá conta, mas... a gente pode ter uma pessoa para nos ajudar no sábado, para ficar tudo mais leve, né, e tudo mais. Eu tenho que chegar no horário para trabalhar e tudo mais. E aí foi até uma mudança que teve na nossa vida, né? A gente precisou de ter alguém nos auxiliando nos sábados. Inclusive, hoje eu estou com uma pessoa que é a primeira vez, né? Então, teve toda uma logística diferente na casa, mas tudo bênção. E... assim como a Zara, o Tomás, que é o filhinho da Paula, já ela vai falar, eles nasceram na pandemia. E eu tive a Zara depois de 3 abortos. Então, assim, a Zara, ela foi criada naquela coisa assim, tipo numa bolha, sabe? Aquele começo que eu morria de medo de qualquer coisa acontecer com ela. Então, assim, finalmente a gravidez vingou, vamos dizer assim. Aí, de repente, pandemia. Aí, o sangue de Jesus tem poder. E agora, né? Aí, o Diogo falava assim, meu irmão ligava para me encontrar. Ele, não, você pode encontrar, mas de máscara. Fazia eu colocar aquele capacete, assim, gente. Desse nível. Aí, depois a gente foi se acalmando, né? Mas, enfim, ela nasceu nesse contexto. E logo que ela nasceu, né? Passou 2 dias, ela teve que voltar para ser internada, que teve uma icterícia. E foi assim, nossa, foi outro desafio, porque finalmente ela tinha nascido, e aí de repente tinha que voltar para o hospital, e a gente não queria hospital, né? Porque na pandemia, pensa. E aí me trouxe uma reflexão muito profunda isso, que eu pensei assim, minha filha nasceu, tá tudo resolvido. Aí de repente teve que ser internada. Eu falei assim pro Diogo do céu, imagina quantas coisas a gente ainda vai viver, quantas febres ela vai ter, se ela vai quebrar um braço. Eu já quebrei braço, eu já cortei aqui, tive que dar ponto.
eu já tive que fazer isso e aquilo, imagina. Ainda tem muita coisa para acontecer. Isso não está sob nosso controle, né? Então, foi assim, até um ensinamento para a gente entregar mais a nossa filha e descansar mesmo nos cuidados de Deus. Então, esse é o meu contexto, né? Eu sou uma mãe que trabalha e que tem que organizar meu tempo entre casa, trabalho, filhos, marido, amigas, igreja e por aí vai. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Paula, eu tenho 33 anos, eu tenho 2 filhos, o Tomás e o Filipe. Assim como a Camila, eu também tive esse episódio, eu tive uma gestação ectópica antes do Tomás, e eu era tão por fora dessa questão das gravidez, que quando a minha médica falou para mim, então, tem a possibilidade de ser uma gestação ectópica, eu, gêmeos? Ela, não, Paula, não. Então, assim, era uma coisa muito fora para mim. Eu realmente, assim, era um universo muito à parte, assim. Lá em casa, nós somos 3 mulheres, eu sou a mais velha, e é muito assim, engraçado, porque eu sempre tive vontade de ser família, de ter a minha família, mas eu nunca tive aquele sonho de menina da maternidade. Óbvio que isso seria algo natural da minha vida, mas eu nunca fui aquela pessoa, às vezes a gente encontra alguém de 18, 20 anos, o que é seu sonho? Ser mãe, óbvio, isso fazia, mas não era o grande sonho da minha vida. Eis que eu sou casada há 10 anos, né? Eu estou há 14 anos junto com o meu marido. E a gente decidiu ter filho depois de um certo tempo, assim, digamos, né? A gente até que demorou mais. A gente foi ter filho com 6 anos de casado, a gente já estava juntos há 10 anos. Então, eu sempre fui aquela menina, mulher, enfim, que gostava muito de trabalhar. Eu cresci numa casa onde meus pais trabalhavam muito. Eu sempre tive esse exemplo de trabalhar. Meus pais sempre foram empreendedores, desde vender limonada na esquina da minha avó que está aqui, que mora na mesma rua até hoje, a vender bijuteria no prédio. Quem nunca fez isso e ganhar os primeiros R$10, aquela nota de R$10, ela significa demais. Então, eu sempre fui essa menina que gostou muito de trabalhar, e até por crescer numa casa que respirava isso, né? Esse empreender, esse trabalhar e tudo mais, eu sempre amei. Eu sempre gostei muito, e o trabalho sempre foi aquela coisa para mim que me realizava, né? Então, eu falo que Deus é maravilhoso em todos os detalhes. Minha mãe está aí, eu me emociono muito, porque o meu maior exemplo de mãe, de mulher, é a minha mãe. E eu falo isso para ela todos os dias. E vocês que estão aqui, não deixem de falar para a mãe de vocês o quanto vocês honram a vida dela, como mãe, como esposa, como vó. E meus pais, eles tiveram muita condição, mas muita mesmo. E a gente perdeu tudo. Eu não sei se algumas pessoas sabem disso. Isso é uma parte da nossa história. Eu fico emocionada, não triste, porque como meu pai fala, isso foi muito maravilhoso, porque nos ensinou. Minha irmã está aqui, privilégio que a minha outra irmã assista, mas eu sempre cresci em uma casa que eu via minha mãe como exemplo, como uma mulher que trabalhava muito, como uma mulher que era uma mãe muito presente, mas meu pai sempre me falava, não dependa de ninguém. Então eu fui aquela mulher que o sonho da minha vida era ser muito realizada profissionalmente. Eu acho que é por isso, no meu inconsciente, que eu delonguei tanto essa maternidade. Porque eu queria chegar num ponto que hoje eu olho para trás, que eu nem sei que ponto é esse, que a gente quer chegar aonde? Aonde é que a gente quer chegar? Trabalhando tanto. Gente, eu era assim, tão apegada com dinheiro, mas não no sentido de mesquinha, mas no sentido de segura, que eu ia depositar R$10 na Caixa Econômica Federal no envelope, tá? Eu era essa pessoa. Não há muito tempo atrás que eu deixei de fazer isso, que assim, eu fui transformada há pouco tempo. Mas eu sempre fui muito segura de juntar dinheiro, de ter dinheiro, de performar, né? Hoje fala muito sobre essa alta performance, eu queria ser essa mulher. Então, eu trabalhava das 8 às 22 e era isso. E aí, quando veio o desejo de, né, a gente ter o filho e veio a gestação ectópica, aquilo já começou a mexer muito comigo, né? Porque a partir do momento que a gente tem um beta positivo, vocês vão concordar comigo que tudo muda, né, na vida de uma mulher. E aí, Deus nos presenteou com o Tomás. Logo em seguida, a gente teve que ter a paciência, a sabedoria de esperar, porque eu tive que tomar um medicamento que eu tive, né, que esperar. Então, Deus já começou a trabalhar naquela mulher agitada, naquela mulher que não se permitia, quando alguém perguntasse, como é que tá? Na correria. Essa era a minha resposta, ela era automática, estou na correria. Eu achava lindo falar que eu estava na correria, e estava mesmo. Só que, com o tempo, com a gravidez do Tomás, eu falo que foi um divisor de águas assim muito marcante na minha vida,
porque eu já me senti mãe dele a partir que eu vi aquele beta positivo. Desde o início eu tinha certeza que daria tudo certo, até porque quando a gente vem de uma gestação, né, cara, desafiadora, a gente fica cheia de inseguranças. E uma coisa que a maternidade, a gravidez do Tomás me trouxe foi uma calma, uma Paula que ninguém conhecia. Uma Paula que falava baixo, uma Paula tranquila que respondia, tá tudo certo. Gente, aquela mulher, cadê aquela mulher? Então eu falo que Deus me transformou ali. E aí, não satisfeita, a gravidez do Tomás foi ótima, maravilhosa, tudo certo. Tomás nasceu, óbvio, né? Queria trabalhar, claro, nunca deixei de trabalhar, mas em um ritmo diferente, tudo. Veio a pandemia. Aí eu que sempre amei trabalhar, eu que sempre amei produzir, que sempre amei ganhar dinheiro e olhar o saldo ali na conta, que era um apego com aquele dinheiro, meu pai do céu. Olhei para meu marido e falei, e agora? Quem que quer fazer festa, gente? Quem que quer fazer uma festa? Quem que quer divulgar alguma coisa? Tá tudo fechado. Aí Deus começou a trabalhar no meu coração e falou assim, o que eu tenho para você é isso, e você vai fazer isso com todo o seu amor. E eu vivi assim, eu falo que a maternidade do Tomás foi um dos maiores presentes da minha vida, porque eu fui mãe por inteiro, integral, 24 horas por dia. Eu vou falar para vocês que foi a melhor experiência da minha vida. Aí eu entendi que todo aquele dinheiro que eu juntei minha vida inteira não valia de nada, porque o que eu tinha de mais valioso não tinha preço nenhum. Era minha família. Amém, meninas. É isso. Eu até acho legal a gente, até para a gente, né? Para a gente voltar lá atrás e trazer à memória o que nos dá esperança. A Paula falando isso aí eu fui lembrar do meu passado, um pouco também mais sobre a questão da Zara. Meus pais moram no Tocantins, né, e eles se fazem super presentes. Inclusive, eu tinha um receio assim, nossa, como que vai ser, né? Eu cresci muito próxima à minha família e aí eu via isso como se fosse algo que seria uma deficiência. E comecei a usar o celular, né, para fazer chamada de vídeo. A Paula deve usar muito isso por causa da irmã também, que mora em Londres, um pouquinho mais longe. E aí a gente fazia vídeo, fazemos ainda muitos vídeos, né? E foi tão interessante que, bem assim, pequenininha, a Zara já pedia para ver os avós, ela já sabia, inclusive ali no WhatsApp, ela via a fotinha, ela sabia qual que era a fotinha da avó e do vô. E isso ajudou muito a gente, né, na pandemia. Mas, enfim, quando eu perdi a terceira vez, né, eu fiquei me questionando muito em relação se eu seria mãe mesmo, né? Seria mãe, assim, do meu próprio ventre, que eu acredito que eu poderia ser mãe de outras formas, às vezes a adoção. E aí eu tive uma crise. Olha só, amiga, eu fui encontrar com você. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Aí teve um dia que eu falei, eu acho que eu não tenho que ficar junto com o Diogo. Deve ser isso. Olha a loucura, gente. Que a cabeça da gente dá uma pane. Eu acho que o aborto é como se seu corpo estivesse te traindo, sabe? Porque é o natural ter o filho, né? E não ter é muito estranho. Aí eu falava, já sei, eu acho que eu não tenho que ficar com o Diogo, é um sinal de Deus. Aí esse foi o sinal que a Camila entendeu. A gente encontrou, falou, amiga, entende tudo. Eu falei, o que você entendeu? Ela, não é para eu ser casada com o Diogo. Eu falei, tá tudo errado, não é isso não, calma. Eu lembro direitinho que a gente encontrou. Ela falou, amiga, eu entendi, porque não tem. Eu falei, tem, tá tudo em paz. Às vezes é um processo que vocês precisam viver. É doloroso, é muito sofrido, só ela sabe o que ela passou. Mas aí a gente tem que realmente, assim, focar naquilo que Deus tem para nós como casa. E aí eu lembro que a Camila decidiu, ela tinha, gente, era decisão. E aí para tirar uma decisão da cabeça dela, mas Deus foi maravilhoso, né, minha amiga? Aqui estamos. E assim, foi tão interessante, porque não é aleatório isso, né, gente? Óbvio que a gente estava vivendo todo um conflito, estava tensa, a nossa casa estava tensa. E, inclusive, meu irmão, que mora lá no Tocantins, foi a pessoa que mais teve sensibilidade em relação a isso. Ele falou assim, ele quase não conversa comigo. Ele conversa pouco, o Bruno é de poucas palavras. Aí ele mandou um dia uma mensagem, falou assim, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem, você sabe que eu tô passando por esse desafio e tudo. Ele falou assim, esse negócio de aborto mexe muito com o casal, você tem que cuidar do seu casamento. Aí eu, gente, meu irmão falando isso, que doido, né? E hoje eu sei que foi Deus que falou através dele. E aí encontrei a Paula com essa loucura na cabeça. E, ao mesmo tempo, o Diogo estava encontrando com os meninos que ele tinha certeza que ia sair de casa. Só para vocês verem, gente.
Tava tudo só para vocês entenderem assim, né, que às vezes a vida da gente parece que é perfeita, e a gente está passando por muitos desafios. E assim, com muita dor, né, e tudo mais, e aí a gente teve esse encontro, depois eu voltei para casa, o Diogo também, e foi assim, redentivo, né? É uma coisa que eu até estimulo muito as pessoas, tenham amigos que vão ser voz de Deus na vida de vocês, porque como casa e assim, que vão ser uma voz assim de lucidez, né, para esses momentos. Porque isso a gente constrói na comunhão, a gente constrói quando a gente se abre mais, né? A gente deixa assim sair aquela coisa do orgulho. Ah, não precisa falar. O Paulo Júnior sempre brinca, né? Que em briga de homem e mulher se mete a colher. É o contrário, não tem isso. Então, hoje a gente tem amigos que vão ter sensibilidade de perceber que tem algo acontecendo na nossa vida e vão bater na nossa porta. Tipo assim, não, como assim? O que você entendeu disso? Não, tá errado. Ô, Diogo, tá doido? Volta para sua casa. Isso aí vai passar e tudo mais, enfim. Isso foi uma vitória para a nossa vida. A gente passou por esses desafios. No decorrer de um ano, eu engravidei 4 vezes, meu problema não era engravidar, mas era a gravidez ficar, né? E aí, na gravidez da Zara, eu comecei a sangrar de novo. De novo. Aí eu falava, gente, de novo? De novo? E aí, quero até honrar a vida da Camila, ela não está aqui, a Camila Milo, mas todas as vezes que eu fui fazer um ultrassom, ela foi comigo, ela largava tudo que ela tinha para fazer e ia lá comigo. E, ao mesmo tempo, gente, é tão curioso que aí eu tinha vergonha, eu falava assim, gente, se eu perder o neném, ela vai estar lá comigo, sabe, umas coisas assim, é uma sensação que você fica muito fora, assim, da realidade. E aí, no dia que a gente fez o chá revelação da Zara, que chegaram finalmente as 12 semanas, fizemos o chá revelação, né, era uma menina, aí eu peguei, pulei de alegria, que eu não queria, porque queria uma menina. E no dia seguinte, gente, eu acordei e fui ao banheiro, né? Aí olhei assim para o vaso, não era sangue não, era assim vermelho, parecia que tinha jogado um balde de sangue dentro do vaso. Aí minha mãe estava em Goiânia e ela ia pegar um voo. Para vocês terem noção, tanto que era difícil para mim, eu não tive coragem de falar assim, mãe, eu tô sangrando, você fica? Porque pode ser que eu tenha perdido o neném de novo. Tipo assim, eu não tive coragem de me abrir para ela, e minha relação com a minha mãe é muito aberta, isso não era a questão. Mas a questão é a dificuldade dessa questão do aborto, né? E aí, olha que curioso, há algum tempo atrás, antes desse episódio, eu tinha ido num casamento e uma amiga nossa bem antiga, uma mulher de fé, uma mulher virtuosa, chegou e falou assim para mim, você tá grávida, né? Aí eu já estava grávida, mas quem disse que eu falava para alguém? Só sabia eu e o Diogo, e olha lá. Aí eu falei assim, não tô grávida não. Aí o olho dela encheu de água, sabe? Ela falou assim, Deus tá te mandando um neném. Aí eu, amém, eu recebo, tipo assim, né? Não queria falar que eu estava grávida. E aí nesse dia, que era o dia do meu aniversário, inclusive, o dia que minha mãe foi embora para Araguaína e eu estava lá sangrando, ela me mandou uma mensagem, essa mesma mulher, ela falou assim, aleatoriamente, gente, porque nem minha mãe sabia que eu estava sangrando, né? Falou assim, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, ele vai terminar a boa obra. Aí eu fiquei arrepiadíssima, né? Foi uma paz, meu telefone tocava, porque era meu aniversário, todo mundo me ligou, aí eu não atendi ninguém. Falava, manda o WhatsApp, não tô a fim de conversar com ninguém. Passei o dia inteiro na cama, e era um domingo, não dava nem para fazer ultrassom e tal. Fiquei lá. E aí, nessa hora, sabe quando meu coração encheu de esperança? Ficou muito assim, sabe? Aí ela mandou isso, eu mandei uma foto. Desculpa, isso foi antes. Nossa, gente, é tanta coisa que Deus faz, né, que a gente até perde, assim, é muito movimento de Deus. Mas lá atrás, quando eu fiz a ultrassom e a Zarinha estava mexendo, não sabíamos ainda o sexo. E aí eu quis mandar foto para essa mulher, para honrar, né, que ela chegou em mim e falou que eu estava grávida e tudo mais. Eu fiquei envergonhada de dizer que eu estava realmente.
Aí eu mandei uma foto da Zarinha nadando e o Diogo jurava que era menino, porque mexia muito, ela brincava muito assim na barriga, né? Aí ela falou assim, que linda essa menina, essa mesma pessoa, né? Aí o sangue de Jesus, será uma menina? E aí teve o chá revelação e era realmente a Zara, né? Então, assim, foram muitas coisas, né? Eu acho que é até um hábito que eu quero criar mais. Eu gosto muito de escrever, mas eu acho que eu vou começar a escrever mais as coisas para a gente ir lembrando das bênçãos que Deus vai nos dando, né, amiga? Porque às vezes a gente olha para trás e a gente esquece quantas coisas Deus já fez na nossa vida, né? Então foram muitos milagres que vieram acontecendo desde então. E a gente acaba, assim, sendo tendenciosa ao desafio, né? A gente olha para as dificuldades, né? Em sua grande maioria. E aí, quando a Maísa nos fez o convite para estar aqui, eu falei, nossa, Maísa, acho que eu achei meio responsa, assim, falar, né? Porque hoje em dia, falar sobre a maternidade já é uma dificuldade muito grande, né? Porque a gente tem a questão da dificuldade que ela está aí, mas essa questão das pessoas se apegarem só a isso, né? E também da questão do famoso termo, né, romantizar a maternidade. Até que ponto que eu estou só vivendo ou até que ponto que isso é romantizar? E qual que é o problema da gente romantizar essa bênção, né? Eu, pelo menos, vejo assim. Então, quando a gente vem para esses 3 pilares, assim, maternidade, fé e trabalho, eu falei, nossa, Maísa, muito maravilhoso, porque maternidade vem em primeiro lugar, né? Depois que a gente se torna mãe, eu vejo que isso, de fato, é a nossa maior prioridade, a nossa maior riqueza, mas por que não a gente poder levar outras coisas juntas, outras coisas em paralelo, né? Como eu falei para vocês, eu cresci vendo a minha mãe trabalhar muito, e isso me inspirou, porque eu não lembro da ausência da minha mãe em nenhum momento, por mais que ela viajava, por mais que a gente tinha uma ajuda em casa, isso não mudou a figura presente na minha vida, que ela sempre teve, tanto para mim como para as minhas irmãs. Então, a gente até teve uma conversa essa semana, a gente sempre se prepara para esses encontros, né? Realmente, assim, a gente pede para que Deus use, né, a nossa vida para abençoar a vida de vocês, mas a gente sempre encontra para tentar alinhar aquilo que a gente quer passar. Às vezes a gente sobe aqui, tem muita história para contar, se emociona, acaba se perdendo. Mas falando aí sobre maternidade, fé, porque sem a fé a gente não consegue, né? E trabalho, que eu acho que é alguma coisa, é algo maravilhoso, e Deus fala muito disso, né, na Bíblia, que o trabalho é você exercer o dom que Deus te deu. E por que a gente está retendo esse dom? Né? É muito maravilhoso, é um privilégio muito grande, porque todas nós temos nossos dons, todas nós temos nossos talentos, e por que não compartilhá-los? E eu não falo isso só no trabalho naquele que é remunerado, que você ganha, é em qualquer trabalho, né? É servir, como aqui muitas pessoas servem a igreja de forma assim maravilhosa, a gente tem que honrar todos os trabalhos, né? Então, tem uma passagem da Bíblia até que me marca muito, que ali Deus pergunta, o que você fez com aquilo que eu te dei? E não quanto você ganhou, isso não. Óbvio que a gente trabalha porque a gente precisa, é muito bom, mas isso não é o mais importante, né? Então, esse desafio aí de conciliar a maternidade juntamente com o trabalho, eu estava falando com a Camila que eu, Paula, na minha pouca experiência mais intensa, mãe de 2 meninos, eu vejo que são 3 coisas muito importantes. A gente tem que se tornar mulheres organizadas, porque a gente consegue estabelecer o que é prioridade. Óbvio que as crianças vão preencher essa agenda, tá? Mas a gente entender o que é prioridade para a gente como mulher, como família, como casa. Eu até estava conversando com a Pauline ali. Eu falei para ela, sabe o que eu entendo? Que traz uma paz muito grande para mim e para as pessoas que eu tenho oportunidade de compartilhar. Eu acho que se nós mulheres, em especial nessa infância, nessa primeira infância da criança, se a gente entender que isso é uma fase, tá tudo certo. Porque agora é a fase onde a gente quer estar mais presente, quer estar mais junto, pode dar mais tempo. Mas a gente também pode trabalhar, né? A gente também pode estar fora, a gente também pode contribuir, a gente também pode compartilhar como casa. Mas eu entendo que se a gente entender que isso é uma fase, a gente faz isso com muita paz no coração, porque não existe uma mulher que eu encontre que eu fale assim, o que você tem para me falar? Me fala. A pessoa fala assim, eu arrependo de não ter mais filhos. Ou então, aproveita porque passa rápido. É isso que a gente escuta. Eu nunca escutei nada diferente disso, então eu olho e falo, essas mulheres têm para me ensinar.
Então, eu quero ter mais filhos, nossa casa quer ter mais filhos, no plural. Eu quero trabalhar, eu amo trabalhar, eu acho que é muito enriquecedor, assim, eu vejo que é muito bom a gente sair, chegar com assunto novo, trazer algo novo, eu acho que isso enriquece também. Mas outra coisa que eu acho importante é nós mulheres entendermos que a gente não dá conta de tudo, todo dia, todas as coisas, todos os afazeres. A gente tem passado dias que a gente tem pegado muito essa rede social como referência, né? Eu falo que essa nossa geração é muito prejudicada por essa referência errada. Então, às vezes a gente olha a casa de alguém, como a Camila que se expõe, né, pelo trabalho, eu também da mesma forma. As pessoas não imaginam tudo que ela já passou, as pessoas não sabem da minha história. Então, o fato da gente aceitar a ajuda é muito importante, né? A gente entender que a gente pode ser uma mulher virtuosa, uma mulher maravilhosa, uma esposa muito presente, muito cuidadosa, uma mãe incrível que educa, que cuida, mas a gente também pode ter alguém que nos auxilia. Isso é muito diferente de terceirizar, isso é muito diferente de alguém que vai fazer o que é nosso papel, mas ao mesmo tempo, eu mesma, minha mãe me ensinou muito isso. Quando eu tinha o Tomás, até por ele ter nascido na pandemia, eu não aceitava ajuda, eu queria fazer tudo sozinha, com excelência o tempo inteiro, e imagina, não preciso de nada. Aí quando o Filipe veio, eu falei, eu acho que agora eu vou ter que aceitar. Então, hoje, eu não tenho problema. Eu tinha, porque eu falava, poxa, o filho é meu, minha mãe já criou os filhos dela, eu tenho isso. Mas era uma bobagem. Se ela pudesse, por que não? Né? E se não é a mãe, igual eu estava conversando com a Camila falou, amiga, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, não tenho ninguém aqui, mas Deus foi maravilhoso e trouxe uma pessoa boa para minha casa e está tudo bem. Então, isso não é um problema. Né? Então, a gente entender que a gente pode contar com as pessoas, seja ela, né? Então, isso eu acho muito importante. Eu acho que isso tem trazido mais leveza para esse meu caminhar, dessas inúmeras tarefas que a gente quer exercer, dessas inúmeras tarefas que a gente quer sempre fazer, né, com todo o amor do mundo. E por mais que a gente faça, às vezes a gente vai falhar aqui ou ali, mas eu falo assim, não tenham medo de se gastar. Não tenham medo de chegar ao final do dia muito cansada mesmo, e tá tudo certo. É isso que Deus quer de nós, que a gente entregue o nosso melhor, independente do lugar que a gente esteja. Hoje, antes de vir para cá, eu acordei 5h30 da manhã, já montei uma festa, já passei em outra, e aqui eu estou. E é isso que até a Alana compartilhou. São muitos desafios, né, para a gente estar aqui. São muitos desafios para a gente honrar todos aqueles compromissos que a gente se propõe a fazer. Mas, assim, o conselho de mãe para mãe, que é muito forte assim, no meu coração, é que vocês não tenham medo de se gastar. Deem o seu melhor para os seus filhos, para os seus maridos, para os seus colaboradores, para aqueles que estão com vocês. Quando a gente faz isso com todo amor e coloca Deus... Gente, a gente faz pouco, mas significa muito. Então, é isso que eu tenho para dividir com vocês, que essa jornada ela acaba sendo mais leve, mais gostosa. A gente quer trabalhar mais e quer ter mais filho, a conta não vai fechando e vai dando tudo certo, né, Camila? É verdade. E uma coisa que eu trabalhei muito no meu coração, que eu acho que fez muita diferença, é na gestação da Zara, né, a gente viveu isso tudo, e aí veio a pandemia, eu também dividi o trabalho de cuidar da Zara com o Diogo. A gente ficou 7 meses, só eu e ele cuidando dela. Então, tipo assim, a gente revezava, era o plantão meu e dele. E era tipo isso aí que a Paula tá falando, só a gente que dá conta. Mas não, gente, não era bem isso, é por conta da questão da pandemia, a gente ainda não sabia muita coisa, né, enfim. E aí a gente teve um cuidado que eu acho que foi exagerado por conta do nosso histórico, né, das perdas e tudo mais. Eu acho que se tivesse mudado o contexto, não seria assim. E hoje também é muito fácil falar, porque a gente viu que tudo bem pegar Covid, ninguém depois fica com sequelas, a maioria das pessoas, né, mas assim, teve pessoas que realmente perderam entes queridos e, né, enfim... mas era um cuidado que a gente tinha mesmo, exagerado por conta disso tudo que a gente viveu. E uma coisa que eu trabalhei no meu coração é que a gente tem que ter um coração grato, né? Então eu comecei muito a agradecer, sabe? Tipo assim, um dia difícil, que eu tive muito desafio para fazer, ao invés de olhar para o desafio, eu falava assim, Deus, obrigada que eu tenho filhas maravilhosas. Até num dia difícil com o Diogo, eu falava, nossa, que bênção que eu tenho um marido íntegro, um marido que honra a família dele.
Que bom que eu tenho uma colaboradora que, apesar desse problema de hoje, ela está lá comigo sempre, ela está disposta. Que bom que eu tenho gente para me ajudar na minha casa. Que bom que eu posso exercer minha vocação, que eu entendo o meu trabalho como uma vocação. Isso mudou muito, assim. Eu acho que é uma coisa simples, mas que muda muito o contexto da nossa mente. Eu entendo também que a nossa mente, ela aceita tudo como um sim, né? Então, se você fala que é isso, sua mente vai entendendo que é isso. E fez muita diferença, isso deu muita leveza para a minha vida. Porque realmente tem os dias difíceis, né? Tem os dias difíceis. Essa semana mesmo, o WhatsApp da clínica ele parou de funcionar. A gente não entendeu ainda muito bem porque temos lá uma suposta causa para isso. Mas parou de funcionar. Hoje eu estou com uma pessoa nova que eu estou conhecendo hoje. Poderia falar, não vai dar certo de fazer, né? Ter esse momento de compartilhar. Mas por que não, né? Assim, compartilhar com vocês o que Deus tem me dado de uma forma gratuita. Tipo assim, não tem como falar não, né, amiga? A gente tem que fazer isso. Então, assim, eu vejo que a nossa mente, ela tende a ir para o lado que a gente dá a direção para ela, né? Então, tem os dias que eu estou mais focada no negativo. Poxa, deu errado isso. Nossa, tal coisa podia ser diferente. Ai, nossa, a noite vai chegar, eu tenho que fazer isso ainda, né? Então, a gente pode trabalhar para trazer leveza, para trazer, assim, mas não carregar esse peso, né? Como se ele fosse muito pesado. Até porque Deus, ele nos fez para a gente servir as pessoas, né? E tem uma frase que toda noite eu oro pelas minhas filhas, eu falo que Deus deu um coração grato, disposição para servir e alegria para viver. Todo dia eu falo isso para elas. E é isso, né, amiga? A gente está aqui para compartilhar, a gente está para servir. É o que a Paula começou falando. Se a gente não se coloca nesse lugar de vítima, se a gente entende que a gente é fonte, que a vida passa através de nós, a gente pode... a gente não precisa armazenar as coisas, né? A gente pode distribuir o que Deus tem feito por nós. Então, em todas as áreas da minha vida, hoje eu tenho essa maturidade de entender isso, que eu estou na vida do Diogo para servi-lo e não para o tempo inteiro cobrar. Por que você não faz isso por mim? Por que você não chega em casa e me dá um beijo? Não, eu vou lá e dou um beijo se eu quero um beijo dele, né? Azara, o dia difícil? Tem dias difíceis? Tem. Eu vou e agradeço pela vida dela. Orou, Senhor, dá longanimidade para essa moça. Eu aprendi uma coisa aqui na igreja. A gente pede paciência, Deus não vem no potinho e preenche, não, tá? Deus dá desafio para ali trabalhar a nossa paciência. Então, às vezes a gente fica assim, Deus, me dá paciência. Aí a gente acha que, agora a paciência está preenchida. Não, amada, aí que vem a confusão. Então, assim, que a gente... seja filha, né, mesmo, né, Camila? Assim, a gente tem caminhado juntas, assim, e é muito gostoso compartilhar isso, é muito gostoso falar disso. E ninguém está falando que você tem que estar em algum lugar de muitas pessoas, ou que seja necessariamente aqui, mas aonde você estiver, você pode ser luz, né? Aonde você estiver, hoje mesmo, Deus é tremendo. Eu estava na casa de uma cliente que é uma grande amiga, e por várias vezes eu já encontrei uma amiga em comum, aquela conversa bem rasa. Aí hoje ela olhou para mim e falou assim, ela falou, você é muito rica em detalhes, Deus caprichou. Eu falei, menina, você sabe que eu vou falar disso agora, né? Ela olhou e falou, sério? E aí a gente começou a falar, eu nem sabia que ela era cristã, a gente começou a conversar, logo a minha cliente chegou, ela foi se maquiar, ela me abraçou e falou assim, não sei nem para quem que você vai falar, mas eu vou te falar uma coisa, fala para essas mulheres que os filhos são a maior fonte de virtude. Eu falei, amém. É porque é por eles que a gente tem mais paciência, é por eles que a gente tem momentos mais felizes, tudo por eles, né? Então, para a gente finalizar, que eu vi aqui que o nosso horário já está na conta, a gente poderia falar mais, tá, amiga? A gente adorou, muito bom. Eu já tive sentada aí nesse lugar por muitas vezes, noiva, já fiz o curso de mulher única, na verdade eu fiz namorando, depois eu fiz noiva, depois eu tive o privilégio de estar à frente de 2 turmas. E, gente, assim, absorvam o máximo, sabe? Que a igreja tem para oferecer, porque é muito rico, é muito maravilhoso. A Camila tem feito mais cursos, compartilhou comigo várias coisas que a igreja tem oferecido e ela tem realmente vivido, assim. O curso Criação de Filhos,
esse curso Experiência do Lar, que eu vi que tem assim transformado muitas casas, né? E aí, quando a Maísa me fez o convite, eu peguei um livro de 2018 que eu ganhei de uma amiga, que é um livro que diz O Poder da Esposa que Ora. Se vocês puderem sair daqui e procurarem, gente, é um livro assim tremendo. Então, não seja essa mulher que pergunta por que o marido não abraçou. Vai lá e dá esse abraço. Não seja essa mãe e pergunta por que o pai fez a mamadeira diferente. Ele fez, está tudo certo. Então, assim, vamos ser luz, né? Nas nossas casas, nos lugares que a gente vai. É sobre isso que Deus quer. Se Deus te deu, aproveita, compartilha, porque é muito maravilhoso dividir isso. Amém. Eu quero dar uns 2 últimos testemunhos, né? Como eu disse agora, a gente passou a ter ajuda depois de um tempo, depois dos 7 meses. E eu acabei assim, ficando muito amiga da babá, porque a gente acaba, assim, na pandemia estava mais reclusa, e aí a gente ficou muito amiga e tal. E eu acho isso totalmente saudável, porque é uma pessoa que vai viver ali na intimidade da sua casa, né? Então, isso para mim me fez bem. Aí, o dia que ela foi embora, eu sofri tanto, gente. Eu sofri, fiquei assim, triste. Meu Deus, perdi minha amiga, e agora? Não, de verdade, eu chorei, inclusive. Aí, é tão interessante que ela indicou uma outra pessoa. E essa pessoa está comigo até hoje. E aí, olha só como Deus é. Voltando da fazenda essa semana, ela falou assim, eu falei para ela no carro, Van, você gostou da Zarinha de cara, né? Eu lembro direitinho a cena. Ela pegou a sua mãozinha e foi direto para a brinqueda. Brinqueda é que a Zara fala brinquedoteca. Aí ela falou, não foi por isso. Aí eu, não? Mas você gostou dela de primeira, né? Porque hoje ela é apaixonada, né, Zara? Aí ela falou, não, foi assim, ó. Você não sabe, mas a fulana já estava grávida. Fulana é uma pessoa que ela já trabalhou anteriormente, estava grávida de novo. Ela já havia cuidado de uma filhinha dessa pessoa. E aí, eu fui na igreja e uma pessoa falou assim para mim, você vai receber uma proposta de emprego essa semana e não é para você falar não. Gente, eu quase caí para trás. Eu falei, Van, por que você não me falou isso antes? Isso é resposta de Deus para a minha vida mesmo. Mas agora eu tenho, assim, absoluta certeza. E foi muito impactante, né, para mim saber disso. Aí outra coisa que aconteceu é o seguinte, a gente já recebeu um presente bem especial dos nossos amigos aí do Paulo Neto e da Ana para ir no curso em São Paulo. E aí eu fiquei muito empolgada, que eu sempre quero trazer o Diogo mais perto da clínica, para mais perto da clínica, né, mas ele tem o trabalho dele também. E precisa, viu, gente, que eu vou te falar, o negócio é puxado. A Paulinha sabe disso, a gente compartilha muito. E aí surgiu esse curso. Aí eu falei, e aí, você topa? Ele falou, topo, eu vou com você. Bom demais, eu posso comprar passagem? Pode, comprei a passagem. Aí essa semana, segunda-feira, ele, Jesus amado, misericórdia, eu vou celebrar o casamento de uma pessoa no dia desse curso. Aí eu falei, não, Diogo, não é possível. Aí eu falei, não, calma, eu sou a mulher virtuosa, mas deu vontade, né, tipo assim, por que você falou que podia e não olhou sua agenda? Mas enfim, né, falei assim, nossa. Aí ele, agora? Eu falei, uai, agora você fez o compromisso de celebrar um casamento, você vai celebrar o casamento. Aí chegou no outro dia, gente, ele falou assim, eu comprei passagem, eu vou celebrar o casamento e vou voltar. Gente, aí, tipo assim, a gente vai numa quinta, ele vai pegar um avião no sábado, vai vir aqui celebrar o casamento e vai voltar no sábado para voltar comigo no domingo. Aí eu... Hã? Filho do Paulo Júnior. Mas assim, gente, é coisa que só Deus faz, entendeu? Eu nem tava esperando por isso. Mas, amiga, isso é o quê? Reflexo da esposa que você tem sido em casa. Amém. Amém. Isso é resposta de tudo que você tem buscado ser. Você tem se transformado. E a gente se transformando, a gente transforma o outro. Às vezes a gente encontra e fala, mas ele, e você? E você é essa mulher. É a mulher que procurou, não falo nem melhorar, mas a gente evoluir, aprender. E você, como você conduziu dessa forma, a resposta dele foi essa. Bênção. Aí, gente, eu fiquei assim, né, impactada. Eu falei, nossa, que marido maravilhoso. E, gente, quando vocês pensarem que o marido é maravilhoso, vocês têm que verbalizar, tá? Por favor. Aí ele falou assim, não, São Paulo tá muito perigoso, eu vou para voltar com você. Aí tô eu essa semana tá, olha, gente, é porque é muito milagre na minha vida. Jesus, eu não mereço tanto, sério.
Eu tinha encomendado uma maquininha de tirar leite do meu pai, só que não chegou a tempo, ele estava nos Estados Unidos. Aí depois eu lembrei que meu tio estava lá, pedi a maquininha para ele trouxe, né? E meu pai ficou muito sentido de não ter conseguido trazer e tal. Não, pai, tá tudo certo e tal. Aí pedi essa maquininha chegou. Aí eu fui fazer a conta de quantos dias eu tenho até o dia do curso, que eu não vou levar as meninas. Meus pais vão estar aqui em Goiânia, inclusive. Fiz a conta e fui fazer a conta de quanto eu ordenho, mais ou menos, em média. Falei, gente, a conta não bate. E para mim, dar o mamar, ok. Na Zara eu não consegui amamentar exclusivamente, estava tudo certo. Eu não tinha expectativas de conseguir com a Zoé. Mas se Deus tá fluindo assim, amém, né? Vamos nessa. Aí eu falei assim, Diogo, não vai ter o leite para a Zoé, mas em paz. Aí ao mesmo tempo eu lembrei, olha quem que vai levar o leite para ela, o Diogo que vai vir no sábado. Olha que demais. Aí eu falei, vai que não foi isso que Deus fez, né? Assim, nas pequenas coisas. Mas eu acho que a gente tem que ter sensibilidade de ver milagre em tudo, sabe? Porque Deus todo dia está trabalhando ao nosso favor. A palavra de Deus fala isso, né? Fala que Deus está sempre abençoando, que tudo coopera para o nosso bem. Então, assim, a gente tem que crer nisso, né? Aí eu falei, amém, eu acho que eu vou amamentar exclusivamente até os 6 meses. Então é isso, meninas, é muito bom poder compartilhar tudo, sabe? Os dias que eu me pego assim, reclamando às vezes, né? Ou pensando em reclamar, nossa, que dia difícil, é tão difícil ser tudo. Pelo contrário, eu falo, gente, é muito maravilhoso ser mulher. Olha quantas coisas a gente pode ser, né? A gente pode ser mãe, a gente pode ser mulher, a gente pode ser amiga, a gente é aquela primeiro acorda, a última que dorme. Aqui, depois que está todo mundo dormindo, vai lá e vê se o nenenzinho está no lugarzinho, né, amiga? Põe a mão para ver se está tudo bem, vê se a casa está organizada, tira a louça e coloca na pia, sabe? Eu sou muito grata por isso, de verdade. Hoje eu vejo que, assim, isso é uma vocação que Deus dá na vida da mulher. E eu fico muito feliz e grata por ser isso tudo, né? Então, no lugar de achar que é pesado, não, é virtude, gente, é bênção, sabe? Você poder cuidar da sua casa, você poder arrumar os detalhes. E mesmo no meio disso tudo, eu e a Paula, a gente ama arrumar a nossa casa. A Paula, você vai lá na casa dela tomar um café, amadas, não é qualquer coisinha não, viu? Ela vai arrumar uma mesa de respeito. E assim, eu acho isso muita virtude, sabe? Porque é um dom da mulher, não é o homem que vai fazer isso mesmo, não. E eu vou falar, o homem gosta, né, Camila, de ser cuidado. A gente tem nós como mulheres, a gente tem várias formas de cuidar das pessoas que a gente ama, né? E o marido, a gente pode servir ele de várias maneiras, né? Quando a Bíblia fala que a gente tem que servir nosso marido, a gente pode servir de tantas formas, gente. Assim, o cuidado com a casa é um deles, né? O cuidado com os nossos filhos. Então é muito enriquecedor mesmo. Eu amo, assim, para mim é um privilégio muito grande, algo que eu faço assim com todo o amor do mundo mesmo. Mas a gente está aí para aprender, para absorver, para evoluir e tentar preencher o máximo de requisitos aí dessa mulher virtuosa. A gente não precisa e nem tem que ser tudo isso, mas a gente pode ser tanta coisa, né? E o milagre acontece, porque essa mulher que achou que perdeu o bebê é porque não tinha que ficar com o marido, tá lá o marido voltando e voltando de volta e pegando o voo e vai e volta. Com as filhas, querendo mais filhos, também quero. E é bom demais. Eu brinco assim com o Diogo, eu falei, eu acho que 33 anos virou uma chave na minha vida. É aquela coisa da idade de Cristo, que eu virei outra pessoa. Hoje eu quero assim ser bênção em tudo que eu faço. Eu quero ser virtude, eu quero ser luz, sabe? Então, não me contento em fazer, assim, o esperado, eu quero ir além, né? A gente entregar além do que a gente pode imaginar, porque Deus prometeu isso pra gente, né? E Amém. É muito bom viver isso, gente. Experimentem, que é maravilhoso. E obrigada a vocês por essa manhã maravilhosa. Obrigada por tudo. Obrigada pelo convite, minha amiga. Obrigada por tantas mulheres que passam aí pelo nosso caminho. A Ju, que está aqui na minha frente, que é uma mulher muito especial, que levou meu marido, né? Essa data eu nunca vou esquecer, 11/12/13, né? Tudo muito maravilhoso, a gente que sempre caminhou aí, é bom a gente ter datas, ter marcos, né? Igual você falou, 33, né? Mudou tanto. Então, que a gente nunca se esqueça os dias que Deus escolheu realmente nos transformar, né? Amém. Lembrei só de outro milagre, gente. Só mais um. Não, é porque no acampamento do Araguaia você não estava, amiga, mas o Thiago foi. Você lembra qual foi esse que você não foi? Teve um acampamento da igreja.
Aí o Tiago olhou assim pra gente, né, pra mim e pro Diogo, falou: eu tava falando pra Paula, vocês são gente boa demais. A gente gosta tanto de vocês. E aí o olho dele encheu d'água, sabe? Foi bem no comecinho da amizade. Então, assim, é Deus, né, cuidando da gente. Porque hoje vocês são tão relevantes na nossa vida. Então, assim, peçam isso para Deus também, sabe? Amigos que vão acrescentar na vida, acrescentar virtude, direcionar a hora que você estiver saindo ali da proa, vão dar direção, né? E é muita bênção isso. Tudo é bênção, né, amigo? Amém. Os 33, vocês estão vendo aqui, hein, gente? O 33, ele mudou tudo. Que eu tô com 33, entendi isso aqui, mas é isso, entendeu? Mas amém, bênção. Gente, obrigada mais uma vez e bom sábado para todas vocês. Obrigada. Vai não. Levanta aí, vamos orar. Tão maravilhoso isso, tá vendo? A gente sempre recebe tanto. Deus é muito lindo. A Paula fez uma referência aqui muito importante. Jesus conta uma parábola de um senhor que tinha 3 servos, e ele entregou para um, ele entregou 5 talentos, para outro ele entregou 2 talentos, e para outro ele entregou 1 talento. E esse senhor foi viajar e passou muito tempo fora. Passado muito tempo, ele voltou. E aí ele fez essa pergunta para os servos: o que é que você fez com o que eu te dei? E aí o que tinha 5 multiplicou para mais 5. O que tinha 2 multiplicou mais 2. E o que tinha 1 enterrou. Porque falou: eu sabia que o senhor era severo, então eu enterrei o meu talento. Deus falou para esse que enterrou: olha, é o seguinte, porque você enterrou seu talento, você vai lá e pega ele de volta. E você vai dar agora porque tem mais talento ainda. E aí eu acho isso é tão forte, porque que acontece? Esse convite para nós hoje, esse testemunho é para a gente hoje. Cada uma de nós. Às vezes eu sou a que tem 1 talento. Mas eu preciso desse talento. E eu posso multiplicar esse talento. Às vezes eu tenho 2. Às vezes eu sou a que tem 5 talentos. Uma coisa que eu achei tremenda, esses dias eu tenho lido muito sobre fé, trabalho, sobre essas coisas. A gente tem pensado em algumas coisas aqui para a igreja. E aí eu vendo muitos testemunhos de empreendedores. Os empreendedores, eles não acertam sempre. Às vezes, aí eu fiquei pensando, né, a gente vê essa parábola, a gente pensa que tinha 5, trabalhou e ganhou outros 5 e fechou a conta. Mas e se ele fosse um empreendedor? E se ele ganhou 10, perdeu 5, ou se ele ganhou 20, depois perdeu 5, depois ganhou mais um tanto? Porque essa é a nossa vida. A nossa vida, ela não é assim. Então ela é sempre assim, muitas mudanças. Mas o importante é a gente não enterrar aquilo que Deus deu. Então hoje eu quero fazer um convite. Eu queria, Flávia, chama as meninas lá para tocar uma música para nós. Acho que elas estão aqui em cima, aqui, se elas estiverem aí ainda. Quanta gente vai orar? Para cada um de nós, para cada uma de nós, Deus deu vários talentos. Nós não falamos aqui maternidade, fé e carreira, falamos? Isso foi intencional, porque trabalho, o que é trabalho na física? Trabalho é força vezes deslocamento. Então, tudo que tem força e que vai gerando deslocamento gera trabalho. Então, nós precisamos ser essas mulheres que vão trabalhar. Muitas das vezes a gente está olhando assim, mas eu não estou... Pensa que trabalhar é só trabalhar fora. Mas e o que Deus tem feito com aquilo que você tem? O que você tem feito? Às vezes Deus te deu uma carreira, às vezes Deus te deu um dom, um talento. Esses dias eu falei para Camila. Falei, você tem um dom, Deus te deu a vocação de harmonizar as coisas. Essa daqui, tudo que ela põe a mão, multiplica. A gente não pode enterrar isso por conta da maternidade. Por causa da maternidade, a gente compreende, achei isso fantástico. Os filhos da gente fazem a gente entender que a gente consegue trabalhar mais do que trabalhava antes. Quem aqui não descobriu isso depois de ser mãe? Antes de eu ser mãe, eu trabalhava pouco. Eu não trabalhava nada, eu ia lá, 12 horas de trabalho. Hoje eu trabalho 18. 24 tem dia. Que coisa maravilhosa. Eu vi uma... Pode vir, Laurinha e Bia, tocar uma musiquinha de fundo aqui para nós. Só para terminar, para a gente orar. Eu vi o Cortella falar uma coisa. A nossa geração é como se fosse um adulto de férias. Quer ser adulto de férias. Na minha época de menina, adulto de férias tirava
15 dias, 10 dias de férias, ia lá. Mas hoje todo mundo quer viver uma vida de férias. Já repararam? É como se a vida fosse assim, viajar todo mês, passear, restaurante e tudo. Mas e o trabalho? E o que nós temos gerado, né? A gente sentou para tomar um café essa semana. Elas não estão ficando mais desocupadas. Elas estão ocupando. Essa cidadã aqui vai dar criação de filhos para o semestre, experiência do lar. Ela tem uma empresa, ela tem 2 filhas, ela tem um marido, mas ela entendeu que pode multiplicar. Isso é trabalho. É a gente não reter. Então eu quero orar por você e quero orar por mim. Nós não podemos ser essas mulheres preguiçosas que pensam que não damos conta. Nós conseguimos muita coisa. Tudo que você pensa que você é capaz de fazer, você pode fazer. E pode fazer mais. Não para, não fala, não, eu não consigo, eu só tenho um talento. Então pega ele e multiplica. Faz 2, vai que você consegue fazer 3, 4, 5. Com um talento que Deus te deu. Não olha só para as dificuldades. Maravilhoso isso aqui que a gente ouviu. Olha para aquilo que Deus já te deu. Deus deu para cada uma de nós talento. Cada uma de nós tem a possibilidade de exercer um verbo. Cada uma de nós aqui é verbo. Nós não somos só substantivos, nós somos verbos. Pegue esse verbo, coloque esse verbo em ação. Seja, frutifique, não pare. E quero fazer um convite. Se você está sentindo assim, mas eu não consigo, eu não posso. A gente nem costuma fazer isso. Mas eu quero que você venha aqui na frente. As meninas vão orar para vocês. Então, se você está sentindo, eu nem tenho esse talento todo, é muito trabalho, é muito difícil, é muito isso, eu estou cansado, vem aqui que nós vamos orar por você. Nós vamos orar umas pelas outras, porque é trabalhoso mesmo, é cansativo mesmo, mas a vida é essa, nós não estamos aqui de férias. Nós precisamos, o mundo hoje precisa de nós como mulheres ativas, não é passando férias aqui. Se a gente parar, se a gente não exercer, que a gente vai, como é que o mundo vai ver a gente? Vocês estão vendo essa menina aqui? Mãe dela trabalha muito. Aquela ali, a mãe dela trabalha muito. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Medo da vida? Ou nós estamos inspirando nossos filhos para a vida? A gente não pode ter medo da vida. Nós vamos orar umas pelas outras. Para a gente não ser essas mulheres. Tudo que Deus colocou na sua vida, na minha vida, nós vamos multiplicar. Amém? Vou pedir para a Paula fazer essa oração. Quem está na unção? Amém, meu Deus, amém. Obrigada. Senhor Jesus, meu Deus. Obrigada. Obrigada pelo privilégio de sermos mulheres. Com tantas virtudes, meu Deus, obrigada pelo privilégio de poder aprender, de poder compartilhar, de poder receber, meu Deus, que a gente saiba receber uma das outras, através de exemplos, através de conversas, meu Deus. Obrigada por nos inspirar com esse ambiente repleto de referências maravilhosas, onde cada uma pode somar, meu Deus. Onde cada uma pode somar nas nossas vidas e a gente pode ir para casa transbordando, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor tem de melhor para nós como mulher, como mãe, como esposa, como amiga. Obrigada, meu Deus. Obrigada por estar presente. Obrigada por nos permitir viver de forma plena nas dificuldades, nos desafios, nos dias bons e nos dias ruins, meu Deus. Obrigada. Obrigada por colocar pessoas que são luz, por colocar mulheres que nos dão a mão e nos fazem seguir em frente. Não deixe que a gente pare, que a gente fique ali, que nos impulsionam a ser melhor, que nos impulsionam a fazer mais e, se possível, meu Deus, cada vez melhor. Mas sempre com amor, meu Deus. Obrigada. Que esse ambiente seja sempre, meu Deus, um ambiente de amor, de companheirismo, de amizade. Que aqui a gente se sinta confortável, que aqui a gente queira compartilhar, que aqui a gente não se intimide.
Aqui a gente não tem desafio grande, desafio pequeno, meu Deus. Tudo é importante. Tudo é relevante, meu Deus. Obrigada por cada acordar. Obrigada por cada noite. Obrigada, Pai. Tem sido tremendo. Viver como filha. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Que o Senhor multiplique, triplique, quadriplique seu talento. Se ele for 1, se ele for 2. Obrigada, Pai, por nos fazer repleta de virtudes. Obrigada. E como diz a música, Senhor, eis-me aqui, né? Que a gente esteja sempre aqui para honrar o Senhor. Amém, meu Deus. Obrigada. Meninas, umas meninas disseram que estavam tendo dificuldade no QR Code. O Daniel me deu a instrução. É só abrir pelo aplicativo do banco e colocar aqui, ok? Então, ele vai deixar aqui uma boa semana. Dia 2 de dezembro, nós vamos ter o Entre Amigas Solidário. Nós vamos estar levantando aí fundos para os projetos sociais aqui da igreja. Contamos com todas vocês, ok? Beijo grande! Senhor,